Tratava-se de um jovem sonhador. Havia entregado a sua juventude ao desenhar o próprio futuro. Anelava pela carreira da medicina. Na oportunidade dos acontecimentos que estaremos narrando, ele se encontrava na Universidade da Califórnia, na cidade de Los Angeles, frequentando o 5º ano médico. Chamava-se Tadeu Merlin. Era um jovem sonhador, mas tinha uma peculiaridade no seu comportamento. Era favorável à eutanásia. Ele costumava dizer que o homem e a mulher, nos momentos difíceis, têm direito a eleger a vida que melhor lhes aprouver. Uma morte digna. Será que é válido o indivíduo estorcegar sob os acúlios de sofrimentos inenarráveis, sem nenhuma perspectiva de vida, quando pode ter aqueles padecimentos aliviados? Afinal, asseverava, a eutanásia é um recurso terapêutico para interromper as enfermidades para as quais não há mais mínima esperança. Os cânceres devastadores com metástase, as problemáticas degenerativas, as mortes cerebrais, os estados de loucura avançado. Então asseverava o jovem, quando eu me formar, eu aplicarei a eutanásia. Seus mestres, seus colegas diziam que a função da medicina não é impedir a morte, é verdade, mas é tornar a vida mais apetecida, diminuir as dores. A farmacologia, com a tecnologia de ponta, diariamente, está apresentando medicamentos novos, cirurgias avançadas, e aquilo que hoje parece não ter a menor possibilidade de vida, amanhã torna-se uma realidade. Matar nunca. Diziam os venerandos mestres da universidade, ninguém tem o direito de interromper a vida. A medicina nasceu para equacionar os problemas da criatura humana na área da saúde. Mas o jovem era renitente. Quando ele passava pelas áreas daqueles doentes desesperados, ele se comprometia, quando recebesse o diploma, aplicaria a eutanásia. Oportunamente, no verão californiano, sempre sucedem tempestades características, chuvas torrenciais, transbordamento de rios. E naquela oportunidade, caiu uma tempestade sobre a cidade que exigiu estado de emergência. As ambulâncias percorriam as ruas inundadas, árvores caídas, edifícios tombados. O Hospital das Clínicas estava com pacientes desesperados pelos corredores. Os centros cirúrgicos ocupados, os médicos trabalhando sem cessar, quando, ao cair da tarde, o centro de comunicação recebeu um telefonema desesperado. A pessoa pedia que uma ambulância fosse buscar imediatamente uma senhora que estava com uma deliverance muito difícil. Desde a véspera, ela apresentava os sinais de um parto que não se consumava. E a pessoa do outro lado do fio dizia, eu sou apenas uma aparadeira. Já apliquei todos os recursos leigos e ela vai morrer. Ela e a criança. Depauperada, ela não tem como expulsar o filho. E eu temo que mais em alguns minutos ela estará morta com o seu filho. Peço que, por caridade, mande buscá-la para uma cesariana. A atendente ao telefone ficou aturdida. Os centros cirúrgicos estavam superlotados. Não havia um médico. Ela olhou aqueles que estavam de plantão. Todos se encontravam em atividade. Mas no fim da lista
ela viu o nome do jovem estudante, doutorando Tadeu Merlin. Ela o chamou através do interfone e perguntou se ele estava disposto a atender aquele caso desesperado. Tadeu Merlin era um jovem, cheio de ideais. E apesar da ideia esdrúxula sobre o suicídio, sobre a eutanásia, ele disse que sim. Então a pessoa anotou o endereço e prometeu que dentro de mais 1 hora no máximo, uma ambulância estaria à porta levando socorro. Tadeu Merlin correu ao centro cirúrgico, um obstetra deu-lhe orientação muito rápida, preparou uma valise com os medicamentos que deviam ser aplicados para que ela pudesse ter aquelas contrações que expulsavam o feto, e ele partiu. O local era nos arredores de Los Angeles, a cidade dos astros de cinema, dos milionários do petróleo, a cidade rica, mas como sucede em toda parte, os arredores eram miseráveis. Tratava-se de uma região em que estavam imigrantes, pessoas que haviam entrado nos Estados Unidos e não lograram ainda a oportunidade do green card, do cartão para trabalhar. E quando ele chegou ao local, era um velho pardieiro. Começou a subir as escadas, e naquelas escadarias sujas que rangiam ao peso do seu corpo, crianças esquálidas, maltratadas, Tadeu Merlin teve um gesto de repulsa e de rancor. Como era possível ali adiante as maiores fortunas do mundo e a menos de 2 quilômetros a miséria vergonhosa? Quando ele chegou ao 3º piso, o pequeno apartamento estava com a porta aberta e sob uma cama de ferro, num colchão imundo, ele viu uma mulher semidesmaiada. Ao lado, uma senhora de idade disse: doutor, ela é culpada. Essa mulher é imigrante alemã, já tinha 7 filhos e concebeu mais um. Então o marido disse: aborte-o. E ela negou-se. Eu não tenho condições para sustentar 10 pessoas. Se nós 9 já passamos tanta miséria, mais um filho, aborte-o. E ela disse: não, prefiro morrer, mas meu filho nascerá. Ele então optou por abandoná-la. E ela passou miséria, esquálida, não tem força para expelir o filho. Não sei o que fazer, agora o doutor tome conta, eu descerei, vou cuidar da minha família, que desde a madrugada passada eu não atendo. E a mulher saiu revoltada, bateu a porta. O jovem doutorando tomou pulso, estava débil, o colapso periférico, a sudorese, a respiração difícil, nenhuma contração. A criança estava mais ou menos colocada na posição de parto, mas o organismo não a expulsava. Ele aplicou-lhe uma injeção própria para auxiliar naquilo que era necessário para o parto. E a única perspectiva agora era aguardar. Aproximou-se da janela. A tarde caía e uma tranquilidade em a natureza compensava a tragédia daquele dia. Os céus estavam já coruscando com as primeiras estrelas. As palmeiras famosas da Califórnia com a sua cabeleira desgrenhada, oscilando ao vento, os edifícios de luxo e aquele quarto nauseante. Tadeu Merlin, não sei porquê, sentiu a magia do escurecer, a hora do ângelus, e então lembrou-se de Deus. Fazia muito tempo ele estava de mal com Deus. Desde quando se adentrara na universidade, ele optara pelo ateísmo. A religião formal, fundamentalista, não resistia à mínima crítica da ciência. Mas naquele momento, 2 vidas em perigo, o silêncio do anoitecer, ele se sentiu emocionado e disse: Senhor, se tu existes, salva-os. Eu te suplico, salva-os. Se tu existes e se tu quiseres, salva-os. E comoveu-se. Então ele percebeu que a mulher gemia. Foi ver, ela estava tendo uma das primeiras contrações.
Uma hora depois, outra contração. Mais tarde, uma outra. E à medida que a noite avançava, as contrações foram ficando mais ritmadas. E pela madrugada, ela gemeu mais forte, ele acercou-se e percebeu que estava em parto. As contrações repetiam-se e subitamente Tadeu Merlin recebeu a criança. A placenta mediu 3 dedos na região do umbigo, cortou o cordão umbilical, jogou a placenta num vaso que estava com jornal, fez o tratamento cirúrgico breve, limpou a criança, era do sexo masculino. A mãe entrou naquele sono reparador que depois do parto é uma bênção de Deus. Ele colocou a criança ao seu lado e sorriu jubiloso, salvara 2 vidas. Pegou a caderneta para poder fazer o prontuário no hospital. Olhou o relógio, a hora, tirou a fita métrica, segurou a criança e calculou 2,8 kg. Tirou a fita métrica e mediu. Quando ele foi medir, ele recuou. A criança tinha o pé direito deformado. Era um fenômeno de natureza teratológica. Ele, desesperado, blasfemou: que desgraça! Tenta esforço para salvar um coxo. A vida dele vai ser claudicar da perna direita. As crianças são impiedosas e naturalmente irão chamado de rengo, aleijado. Vai ter uma infância infeliz neste bairro miserável e pode tornar-se um criminoso. Mas eu tenho a clava da justiça na minha mão, pensou ele. Eu vou salvá-lo. Vou aplicar-lhe a eutanásia. A mãe dorme, não há testemunhas, aplico-lhe uma injeção e evito que a sua vida seja desventurada. Até sorriu de alegria, ia poupar aquela criança de sofrimentos. Preparou uma injeção letal e quando pegou o braço magro do menino e ia aplicar a substância destruidora, a consciência gritou: quem és tu para matar a ninguém? Que direito tu tens sobre a vida dele? A tua tarefa era salvar as vidas, tu já salvastes, deixa-o. Ele teve um choque. Meu Deus, como a consciência é terrível. Jogou a criança lá, atirou a substância fora, ficou envergonhado, fechou a valisa, desceu a escadaria precipitadamente, pegou a ambulância, voltou ao hospital, preencheu aquele laudo que ficaria como um prontuário de vida e partiu. O tempo é o grande mensageiro de uma realidade que não se extingue. O jovem Tadeu Merlin tornou-se médico. Transferiu-se para o meio oeste americano. Foi ser pediatra. Adquiriu uma clínica muito boa. Era famoso na sua região. Casou-se. Teve uma filha. A filha de Tadeu Merlin eram os olhos da sua alegria de enxergar o mundo. A filha cresceu. Foi estudar medicina na Universidade de Los Angeles. Ali conheceu um colega, também estudante de medicina, casou-se. Vieram os 2, agora médicos, morar próximo do doutor Tadeu e senhora Merlin, para colaborarem na clínica infantil. Passaram-se os meses e 2 anos depois, a filha do doutor Tadeu deu-lhe a felicidade de uma neta. Dizem que os netos são as joias que a divindade concede aos indivíduos quando começam a declinar nos anos. Mas também dizem que ser avô é ser o jumento que o filho amestra para o neto poder montar. Porque tudo aquilo que nós negamos aos filhos, nós cedemos ao neto. A maior missão do avô é deseducar o neto que os seus filhos educam. Tadeu e senhora Merlin encontraram em Bárbara, a netinha, a razão da felicidade e procuravam dar uma assistência, gerando atrito com a filha e com o genro. Vocês hoje não sabem educar. Passaram-se os anos,
E quando Bárbara completou 5 anos, seus pais vinham de uma jornada. A vida se havia modificado, porque a filha do Dr. Tadeu preferiu fazer doutorado em medicina e transferiu-se para Los Angeles com o marido. O Dr. Tadeu também, ele não podia viver fora da netinha. Construiu uma mansão para ele, a mulher, e outra mansão para a filha, a neta e o genro. Foi exatamente numa noite terrível de chuvas torrenciais no verão que a cidade foi alagada. E pela madrugada, o telefone tocou na casa do Dr. Tadeu Merlin. Ele foi atender e uma voz dizia: não temos certeza, mas nós recolhemos de um automóvel que derrapou e incendiou-se 2 cadáveres que foram incinerados. Encontremos o nome do Senhor. Os cadáveres estão no necrotério. O senhor poderia vir? Tadeu Merlin jogou o telefone, pegou o automóvel, foi em disparada. Ele conheceu o necrotério daquele hospital. Quantas vezes estivera ali, realizando necrópsias. Amanhecia, quando ele chegou, adentrou-se, e o colega lhe disse: não temos certeza, mas encontramos um livro com seu nome, o endereço e o telefone. Ele chegou à mesa de reconhecimento. Quando levantou o lençol, era sua filha. Do outro lado, o seu marido. Estavam quase irreconhecíveis. Parece que o veículo perdeu a direção numa derrapagem e chocou-se contra a muralha. Uma faísca explodiu o tanque de gasolina e incendiou-se o automóvel. Tadeu Merlin entrou na selva selvagem, que Dante Alighieri, na Divina Comédia, diz que aquele que se adentra na selva selvagem não tem como sair. Fechou-se na amargura. A sua vida agora era outra. Ele trouxe Bárbara para casa. E quando ela perguntava: e papai? E mamãe? Oh, estão além do arco-íris. Viajaram, Bárbara. Um dia eles vão voltar, mas eles estão ao de lá, além do arco-íris. E Bárbara dizia: mas todo mundo tem papai e mamãe. Lá no jardim, todo mundo vai buscar. Seus pais vão. E Bárbara parecia delirar. E os avós sofriam a imensa amargura de não poder dizer a Bárbara o que era a morte, que eles não voltariam mais. Quando Bárbara completou 7 anos e começou a receber a proposta para dar prosseguimento aos estudos, o seu avô optou por fazer uma festa em que ela encerrava o primeiro ciclo na educação norte-americana. Preparou uma festa, convidou todos os colegas de Bárbara, 40. E à véspera da festividade, às 5 da manhã, Bárbara começou a chorar. O avô correu, segurou-a. Estava com febre. Essas febrícolas que atacam as crianças e são a preocupação dos pais. Ele deu um antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava muito pálida, com olheiras, mas estava sem febre. Às 10 horas, a febre rompeu. O doutor Tadeu preocupou-se, era uma infecção. Ele aplicou agora um específico mais forte. Meio-dia, a temperatura caiu. Ele deu um estimulante. Às 3 horas, Bárbara estava pálida, mas estava sem febre. Começaram a chegar as crianças e suas mães. Dizem que em festa de crianças, quem mais se diverte são as mães das crianças. Todas levam bolsas com saco plástico dentro, tanto comem como levam para casa, para fulano, para Beltrano. Enquanto as crianças se sujam de algodão doce, as mães conversam sobre a vida de outras. É o destino das mulheres. A festa estava no auge. Quando o doutor Tadeu percebeu que Bárbara não estava brincando, foi pelo imenso jardim e encontrou a netinha embaixo de um caramanchão, tremendo de febre, de frio. Ele ergueu-a. Ela estava ardendo, mais de 39 graus. Era coisa séria. Levou-a para sua recâmara. A festa foi suspensa. Ele chamou um outro colega.
E o colega disse, é coisa grave. Vamos fazer exames complementares imediatamente, sangue, urina. Um laboratório foi convidado para a emergência, tirou o sangue de Bárbara. Ela delirava. Aplicaram o medicamento, Bárbara continuava delirando. Às 8 horas da manhã veio o diagnóstico. Bárbara era portadora de uma virose letal. Era uma virose que atacava uma criança em 1 milhão de crianças. Não havia cura, porque aquele vírus era tão terrível que não dava campo para poder fazer a pesquisa. Matava porque se alojava nas articulações, nos músculos, ia paralisando a criança, até a criança não poder mais respirar e morria asfixiada de uma maneira terrível. Quando veio o resultado, o colega disse, se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia, para não vê-la sofrer. O doutor Tadeu disse, de forma nenhuma, matar a minha neta, mas o sofrimento dela será insuportável. Mas eu tenho que lutar, eu sou um homem rico, recomende-me outro médico. O colega disse, bem, está agora na moda as clínicas Mayo. E ele viajou para as clínicas mais famosas do mundo na década de 40. Quando lá chegou o próprio Dr. Mayo, examinou toda a história e disse, não tem cura. Infelizmente, nós nunca conseguimos um anticorpo, uma vacina, porque a doença é tão rara e mata com tanta rapidez que não temos tempo. Leve sua filha para casa, sua neta. Se fosse minha neta, eu aplicaria a eutanásia para não haver sofrer. Mas eu aplicar a eutanásia na minha neta? Não, eu me recuso, eu irei lutar. Mande-me a um outro médico. Mas não tem outro médico. Minta-me, mande-me a alguém. Eu tenho que continuar até ela morrer dos meus braços. O Dr. Mayo sugeriu um especialista na Alemanha. Naquele tempo as viagens aéreas eram muito difíceis, especialmente entre as Américas e a Europa. Mas o Dr. Tadeu Berlim, senhora e Bárbara, e uma enfermeira especializadas viajaram a Frankfurt. E foram a um jovem médico que estudava vírus. Mas quando ele viu o estado de Bárbara, ele disse, não há mais tempo. Ela já está começando a morrer. Haviam-se passado 5 dias. Ela era um cadáver. Deus se alimentava. As articulações estavam inflamadas. As marcas sobre os olhos. A respiração entrecortada. Já estava tomando analgésico. Então o médico disse, este vírus é um monstro. Leve-a para morrer em casa. Eu me recuso. Então aplique a eutanásia. Eu me recuso. É minha neta. Eu não matarei a minha neta. Então faça o que quiser. Diga-me um outro médico. Mas não existe. Minta. Deixe-me uma ilusão, uma perspectiva. Ele abriu o fichário, tirou uma ficha especializada e disse, nos Estados Unidos há um jovem médico estudando esse tipo de vírus, mas ele mora no lugar de assistência precária, numa região de mineradores de carvão. Mande-me até ele, mande o telegrama, peça que ele me receba. E fez a longa viagem de volta. Chegando a Nova York, contratou uma avioneta especial. Bárbara chorava o tempo todo. Quando ele chegou no local, era uma região paupérrima, uma ambulância caindo aos pedaços, uma região quente. Ele arrependeu-se, porque além da problemática da menina, o calor, a poeira, a ausência de conforto. Mas assim mesmo entraram na ambulância e foram até a clínica. Não era uma clínica, era um barracão de tábuas. Quando ele entrou, a netinha, carregada por uma maca por 2 jovens enfermeiros, e ele chegou à sala de recepção, ele teve um choque. Eram crianças aleijadas, crianças deformadas, crianças chorando. Ele foi diretamente à secretária e disse,
eu tenho um encontro com o doutor. Diga-lhe que eu venho recomendado da Alemanha. Por favor, eu preciso de falar com o doutor Müller. A enfermeira entrou, daí a pouco ele também. O doutor Müller era um jovem de aproximadamente 30 anos, 32 anos. Estava no seu birô, mandou que colocasse Bárbara sobre uma mesa com rodas. E o doutor Tadeu disse, por misericórdia, cuide da minha neta. Deu-lhe o prontuário, aqui está. O jovem médico disse, eu não quero ver a opinião de ninguém. Eu mesmo irei examinar. Eu farei o meu diagnóstico. Não gosto de me deixar impressionar pelo que os outros disseram. Então ele mandou que trouxesse Bárbara até ele. Bárbara choramingava. Ele então olhou para ela sorrindo e disse, Bárbara, eu vou fazer um exame e vai doer. E apertou, ela gemeu. Ele disse, mas você vai jogar futebol outra vez. Apertava, ela gemia. Bárbara, você vai montar em bicicleta, vai nadar, tal. Depois ele disse, não há dúvida. Ela é portadora de uma virose incurável. Agora eu vou olhar a opinião dos colegas. Era o que todos diziam. Mas, há 10 anos, desde quando eu estava na faculdade, eu persigo esse vírus, mas só encontrava em cobaias animais, em coelhos e em ratos. Nunca tive experiência humana, porque é um vírus tão especial. Eu estou fazendo uma vacina, mas ainda não tentei em nenhuma criança. O doutor Tadeu juntou as mãos e disse, por favor, aplique na minha neta. Mas pode ter sequelas. Mas ela está morrendo. Ela vai morrer de qualquer forma. Aplique, doutor Müller. Eu suplico, salve ou mate a minha neta. Ele disse, então assine aqui um documento autorizando-me. Ele assinou sem ler. O doutor Müller chamou a enfermeira e disse, leve-a, vista-lhe o maiô. Vamos fazer hidroterapia. Primeiro banhos em águas quentes e frias, alternadamente para dar choque térmico. Depois de 15 minutos, chame-me. E ficou olhando o prontuário. Quando a enfermeira abriu a porta, disse, doutor Müller, a paciente está pronta. Ele levantou, empurrou o birô que tinha rodas. E quando ele saiu, puxava da perna direita. Tinha uma bota ortopédica. Ele foi claudicando. O doutor Tadeu olhou. E ele também disse, está olhando para minha perna curta? Aqui eu sou chamado doutor Manco. Porque todo mundo aqui é aleijado. São aleijados os pacientes, os enfermeiros, o médico. Aqui ninguém ri de ninguém. Porque todo mundo tem problema. Ele então perguntou, mas foi algum acidente? Ele disse, não, é congênito. A minha história é curiosa. Imagine o colega que eu sou o 8º filho de um casal alemão que morava nos arredores de Los Angeles. Papai não quis que minha mãe me tivesse. Pediu-lhe que abortasse e ela se recusou. Preferia morrer a matar o seu filho. Por isso mesmo ele abandonou-a com 7 filhos. E ela manteve uma gestação difícil. Quando eu estava para nascer, foi a maior dificuldade. Então alguém telefonou ao hospital e mandaram um médico extraordinário. O médico salvou mamãe e salvou-me a mim. Quando ela voltou ao normal e soube, ela foi ao Hospital das Clínicas para saber quem era o médico. Quando ela chegou lá, a enfermeira disse, senhora, eu não posso dar o nome do médico. É uma questão ética. Não temos o direito de violentar. Mas mamãe lhe disse, minha amiga, eu queria dar ao meu filho o nome do médico que lhe salvou a vida. Mas eu não posso, minha senhora. É segredo. Então mamãe se irritou e disse, qual é a mulher que guarda segredo? Ainda mais para outra mulher. Ela então foi ao prontuário, pegou, colocou no balcão e disse, eu vou beber água, o que a senhora fizer, eu não tenho nada com isso. Mamãe abriu,
e viu lá o nome dele, Dr. Tadeu. Então ela colocou meu nome, Tadeu Johann Müller. Mas é um nome tão importante que eu tenho vergonha. Aí eu prefiro que me chame Doutor Manco. Na escola eu era aleijadinho. Aqui eu sou manco. Doutor Tadeu lembrou-se daquela noite. Lembrou-se daquela criança que ele ia matar, porque ia ser aleijada. Então o doutor Tadeu disse, Deus meu. Lembrou-se de Deus outra vez. É melhor ser manco do que ser cego como eu era. O doutor Manco perguntou alguma coisa e disse, não, eu estou desvairando. O doutor Tadeu Johann Müller atendeu a Bárbara. No dia seguinte aplicou a vacina. Um mês depois, Bárbara teve alta. E a partir daquele dia, a virose desapareceu da terra, graças à vacina criada pelo doutor Tadeu Johann Müller, o manco, a quem o doutor Tadeu Merlin poupou a vida. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim.